O sol descia lentamente sobre a imensidão dourada das pastagens, tingindo o céu de tons alaranjados e púrpura, como se a natureza soubesse que a noite traria consigo não apenas o silêncio dos grilos, mas também os segredos pesados guardados naquelas terras. A fazenda Valença era mais que uma propriedade, era um império, erguido à base de suor alheio, poder político e uma herança que atravessava gerações. No alto de uma colina, a casa grande dominava o horizonte, imponente, com suas varandas largas, paredes caiadas e janelas altas que refletiam o último brilho do dia. Ali morava Antônio Valença, o fazendeiro, homem de semblante duro, bigode espesso e mãos que raramente se sujavam, mas que carregavam a autoridade de quem sempre mandou e nunca precisou obedecer. Mais abaixo, perto dos currais e dos campos onde o gado mugia em sinfonia lenta, ficava a casa modesta do capataz. Joaquim, o capataz da fazenda, era homem de poucas palavras e muitos calos nas mãos. Desde jovem servirá a família Valença e ao longo dos anos aprenderá que seu lugar não era ao lado do patrão, mas atrás dele, garantindo que a fazenda funcionasse como um relógio. Sua figura, magra e forte, escorada muitas vezes na cerca de madeira, transmitia tanto a resignação de quem aceita seu destino quanto a firmeza de quem guarda dentro de si uma verdade ainda não revelada. Naquela tarde, Joaquim observava o pôr do sol apoiado na cerca, chapéu gasto na cabeça, quando seu filho Miguel aproximou-se com passos apressados. O jovem carregava nos olhos a chama da juventude, inquieta, impaciente, sonhadora. Miguel, diferente do pai, não aceitava a vida de subserviência. Não se contentava em ser o filho do capataz. Tinha ambições, coragem e uma rebeldia silenciosa que muitas vezes lhe custava broncas severas. Pai, disse Miguel, respirando fundo, o senhor não vê? Enquanto a gente rala aqui embaixo, o filho do coronel passeia a cavalo só para mostrar que é dono de tudo. Isso não está certo. Joaquim não respondeu de imediato. Seus olhos seguiram o vulto no horizonte. Ricardo Valença, o primogênito do fazendeiro, cruzava os campos montado em um cavalo de raça, postura ereta, olhar altivo. Sua silhueta, recortada contra o céu em chamas, parecia a de um rei inspecionando súditos invisíveis. Miguel, respondeu Joaquim com a voz firme, mas cansada, cada um nasce com o fardo que Deus lhe dá. O nosso é este, o deles é outro. O jovem apertou os punhos. Fardo? Não, pai. O que eles têm não é fardo, é privilégio. E o que nós temos é cadeia disfarçada de cerca. Enquanto pai e filho discutiam, do alto da varanda, Antônio Valença observava a cena com olhos semicerrados. Ao seu lado, Helena, sua esposa, elegante em um vestido claro e com joias que cintilavam à luz dourada, mantinha uma taça de vinho entre os dedos finos. Era mulher de presença imponente, mas fria como mármore. Diferente do marido, que exalava a autoridade rústica, Helena se movia com a sutileza de quem manipula o invisível. Era dela que partiam muitas das decisões mais cruéis, embora poucos ousassem desconfiar. Veja, Antônio, disse ela, apontando discretamente para Joaquim e Miguel. O garoto já não se contenta com a sombra do pai. Essa rebeldia pode ser um problema. O fazendeiro grunhiu, sem tirar os olhos do campo. Problema é o que nunca falta. Enquanto trabalharem e obedecerem, são úteis. Quando deixarem de ser, saberemos o que fazer. Helena sorriu de canto, como quem guarda um plano. Dentro da casa grande, Beatriz, a filha do casal, observava a cena pela janela. Diferente do irmão Ricardo, que herdara a arrogância do pai e a frieza da mãe, Beatriz tinha um coração curioso e uma alma inquieta. Seus olhos se demoraram sobre Miguel, lá embaixo, e uma faísca proibida ardeu dentro dela. Havia algo naquele rapaz simples, naquela postura ereta de inconformismo, que a atraía mais do que qualquer riqueza que a rodeava. Ricardo, por sua vez, aproximou-se da janela, percebendo o olhar da irmã. Ele não precisava de palavras para entender. Um sorriso de escárnio curvou-lhe os lábios. Então é isso, Beatriz? Já cansou dos rapazes da cidade e resolveu mirar no filho do capataz? Sua voz era um sussurro venenoso. Cuidado, papai não gosta de misturas. Beatriz corou, mas não desviou o olhar. Cuide da sua vida, Ricardo. Ele riu baixo, mas seu riso carregava uma promessa de veneno. O vento da noite começava a soprar quando, nos limites da fazenda,
Uma figura desconhecida observava tudo à distância. Montado em um cavalo escuro, chapéu abaixado escondendo o rosto, o homem ficou imóvel por longos minutos, como uma sombra viva. Quando finalmente virou as rédeas e partiu, deixou para trás a sensação de que a fazenda Valença estava prestes a ser sacudida por algo muito maior que o orgulho de um filho rebelde ou o segredo de uma mãe fria. Lá no alto, as paredes da casa grande guardavam mais do que jantares fartos, conversas afiadas. Guardavam documentos, diários e lembranças enterradas que, se viessem à tona, poderiam derrubar tudo que Antônio Valença acreditava ter construído com mãos firmes e punho de ferro. Mas, por enquanto, a noite se instalava e cada personagem voltava ao seu papel. O fazendeiro no trono, o capataz na cerca, os filhos em rota de colisão e uma verdade escondida que latejava como uma ferida prestes a se abrir. O sol da manhã se erguia preguiçoso sobre os campos da fazenda Valença, espalhando luz dourada por entre o capim alto que balançava ao vento. O gado mugia, o cheiro de terra úmida misturava-se ao som metálico das ferraduras batendo no chão duro. Era o início de mais um dia de trabalho, e para Miguel e os demais peões significava suor, poeira e ordens que vinham de cima. Miguel puxava a corda de um novilho arredio, tentando contê-lo com força e habilidade. O animal resistia, e o jovem cravou os pés firmes na terra, sentindo os músculos queimarem com o esforço. Ao redor, outros peões observavam, alguns rindo, outros incentivando. Joaquim, o capataz, surgia ao longe, fiscalizando com aquele olhar severo que não admitia erros, mas também não oferecia elogios. Foi nesse momento que Ricardo Valença apareceu montado em seu cavalo de raça, acompanhado por 2 amigos vindos da cidade, todos jovens como ele, vestidos com roupas limpas demais para um curral, botas engraxadas e risos carregados de deboche. Ricardo trazia no rosto aquele sorriso arrogante que já se tornará sua marca registrada. Vejam só, disse ele, puxando as rédeas parando diante do curral. O filho do capataz tentando brincar de vaqueiro. Os amigos riram alto, e o som ecoou pelo espaço como uma bofetada. Miguel ergueu a cabeça, os olhos faiscando de raiva, mas não respondeu. Seguiu firme, tentando controlar o novilho, que bufava e se agitava. Ricardo inclinou-se na sela, apoiando o braço no joelho. Ei, Miguel! Chamou, a voz carregada de ironia. Quer que eu desça e te ensine como se faz? Ou prefere que eu mande alguém trazer uma corda mais leve, para não cansar seus braços fracos? As risadas aumentaram. Um dos amigos de Ricardo assobiou, outro bateu palmas como se assistisse a um espetáculo. Miguel sentiu o sangue ferver nas veias. Não preciso da sua ajuda, respondeu ele, entre dentes, mantendo os olhos fixos no animal. Ricardo riu. Claro que precisa. Você sempre vai precisar. É a sina dos que nascem para obedecer. Não importa o quanto lute, Miguel, no fim, vai continuar sendo apenas o filho do capataz. Aquelas palavras caíram como pedras no peito do jovem. O novilho deu um tranco violento, quase o derrubando, e Ricardo aproveitou para dar mais uma estocada cruel. Viu só? Nem o boi te respeita. Como espera que alguém mais respeite? Os amigos gargalharam. Um deles, mais ousado, completou. Cuidado, Ricardo, vai que o novilho confunde e pensa que ele é um peão de verdade. A risada geral foi ensurdecedora. Miguel, tomado por uma mistura de ódio e humilhação, soltou a corda de repente. O novilho disparou pelo curral, espalhando poeira e obrigando alguns peões a correrem para se proteger. O silêncio caiu por alguns instantes, interrompido apenas pelos relinchos do cavalo de Ricardo. Miguel caminhou até a cerca, parando diante de Ricardo. Seus olhos, ardentes, encararam os do fazendeiro, que ainda sorria com desprezo. Pode rir o quanto quiser, Ricardo, disse Miguel, a voz baixa, mas firme. Um dia você vai engolir cada palavra. O sorriso de Ricardo se transformou em uma careta de desafio. É mesmo? Pois eu estou esperando ansiosamente esse dia. Mas até lá, lembre-se, o chão que você pisa é meu. A sombra que te cobre é minha. E até o ar que respira, é porque eu permito. Os amigos aplaudiram a frase como se fosse uma peça ensaiada. Miguel respirou fundo, lutando contra o impulso de partir para cima do rival. Seu pai, Joaquim, surgia ao fundo, e o olhar severo que lançou foi suficiente para contê-lo. Miguel, gritou Joaquim, com a voz de comando.
Venha comigo. Agora. O jovem obedeceu, caminhando até o pai com passos pesados, enquanto os risos de Ricardo e seus amigos ecoavam atrás dele como uma maldição. Quando chegaram a uma área mais afastada, Joaquim segurou o filho pelo ombro, encarando nos olhos. Você perdeu o juízo? Ralhou. Queria começar uma briga na frente de todo mundo. Ele me humilhou, pai, respondeu Miguel, quase gritando. Sempre faz isso, como se eu fosse menos que ele. E você vai provar que é mais gritando? Retrucou Joaquim, a voz grave. Não, Miguel. Um homem se prova com ações, não com palavras vazias. Miguel desviou o olhar, frustrado. Então o que eu faço? Engulo em seco pro resto da vida? Joaquim respirou fundo, olhando para o horizonte, onde a casa grande se erguia altiva. Às vezes, a vida nos obriga a esperar. Mas nunca esqueça, filho, cada homem carrega dentro de si um tempo. E quando esse tempo chega, ninguém consegue impedir. As palavras do pai não aliviaram a dor de Miguel, mas acenderam em seu peito uma chama ainda maior. Se até então ele apenas se ressentia das diferenças entre eles e os filhos do fazendeiro, agora jurava a si mesmo que não descansaria até provar que não era menos do que ninguém. Na varanda da casa grande, Beatriz assistira a cena de longe, escondida atrás de uma cortina. Seu coração apertava a cada riso cruel que ecoava do curral. Quando Miguel ergueu os olhos desafiando Ricardo, ela sentiu algo inexplicável, uma força que a atraía ainda mais para aquele rapaz simples, porém valente. Helena, a mãe, entrou no quarto nesse instante e notou o olhar da filha. Seus olhos frios brilharam de desconfiança. O que tanto observa? Beatriz? Perguntou, a voz suave mas cortante. Beatriz corou e fechou a cortina rapidamente. Nada, mamãe. Só o movimento do curral. Helena estreitou os olhos, mas não insistiu. Sabia que os maiores segredos eram revelados quando menos se esperava. E naquele instante, dentro da casa grande nos campos da fazenda, uma rede de sentimentos, ódios e desejos começava a se entrelaçar, preparando o terreno para uma guerra que mudaria para sempre o destino de todos. A noite caiu sobre a fazenda Valença como um manto pesado, cobrindo de silêncio os campos que durante o dia fervilhavam com o trabalho dos peões. A lua cheia surgia no céu, banhando de prata os currais, as cercas e a casa grande, que agora repousava iluminada por poucos lampiões acesos nas varandas. O vento soprava suave, carregando o cheiro de terra, capim molhado do café recém-passado que vinha da cozinha. Miguel, deitado em sua cama estreita, rolava de um lado para o outro, inquieto. As palavras de Ricardo, carregadas de veneno, ainda ecoavam em sua mente. O riso cruel dos amigos do fazendeiro feria mais do que qualquer golpe físico. Mas, em meio à raiva e à humilhação, uma lembrança suavizava sua alma. O olhar de Beatriz. Ele havia percebido, mesmo à distância, que ela o observava da janela da casa grande. E naquele olhar havia algo diferente, um brilho que o fazia acreditar que nem todos o viam como inferior. Não suportando o turbilhão de emoções, levantou-se em silêncio, calçou as botas e saiu de casa, caminhando até a cerca onde tantas vezes se apoiava para contemplar o horizonte. A lua iluminava a paisagem com clareza quase mágica. Foi quando ouviu passos leves na grama. Voltou-se rapidamente e seu coração disparou. Beatriz estava ali, envolta em um xale claro que realçava a delicadeza de seu rosto. Caminhava devagar, como se cada passo fosse uma ousadia. Seus olhos encontraram os dele, e por um instante nenhum dos dois disse palavra. O silêncio falava mais alto, carregado de tensão e desejo contido. O que faz aqui, Beatriz? Perguntou Miguel, a voz baixa, mas firme. Não devia estar fora da casa grande a essa hora. Ela respirou fundo, aproximando-se. Talvez não devesse, mas não consegui ficar parada. Vi o que aconteceu hoje, Miguel. Vi a forma como Ricardo e os outros te trataram. Miguel desviou o olhar, envergonhado. Não é a primeira vez. E não vai ser a última. É assim que as coisas são. Beatriz tocou suavemente o braço dele, forçando a encará-la novamente. Não devia ser. Você não é menos do que ninguém aqui. O toque da jovem foi como fogo na pele de Miguel. Ele recuou meio passo, não por falta de vontade, mas por medo. Se alguém nos vir, murmurou. Você sabe que seu pai não aceitaria. Beatriz sorriu,
um sorriso doce e desafiador ao mesmo tempo. Às vezes, Miguel, a gente precisa arriscar. O silêncio voltou a se instalar, interrompido apenas pelo som distante do gado e do vento. Miguel sentia o coração bater forte, cada vez mais rápido. A proximidade de Beatriz era perigosa, mas irresistível. Finalmente, incapaz de resistir, ele disse: "Se meu pai souber, vai me repreender. Se o senhor souber, pode me mandar embora da fazenda." "Então que não saiba", respondeu ela, os olhos brilhando sob a luz da lua. "O segredo é nosso." Miguel respirou fundo, tentando manter a razão. Mas, naquele instante, a razão parecia um luxo impossível. Ele estendeu a mão, e Beatriz a segurou com delicadeza. O contato foi suficiente para selar algo maior que qualquer palavra. De repente, um barulho de galhos quebrando os fez se afastarem rapidamente. Ambos olharam ao redor, mas não havia ninguém à vista. Ainda assim, o medo de serem descobertos pairava no ar. "Preciso voltar", disse Beatriz, a voz trêmula. "Se minha mãe notar minha ausência, vai desconfiar." "Vá", respondeu Miguel, o tom mais suave do que gostaria de admitir. "Mas volte amanhã." Ela sorriu, um sorriso cúmplice e cheio de promessa. "Voltarei." E desapareceu na escuridão, deixando Miguel sozinho, o coração em chamas e a mente em conflito. Ele sabia que aquele caminho era perigoso, mas também sabia que não havia retorno. Uma vez que os olhos de Beatriz encontraram os seus, estava selado. Dali em diante, ambos seriam cúmplices de um segredo capaz de incendiar a fazenda. Na casa grande, Beatriz entrou em silêncio por uma porta lateral, mas não passou despercebida. Helena, sua mãe, estava à sua espera na sala, sentada com postura impecável, como uma sentinela da noite. Seus olhos frios acompanharam cada movimento da filha. "Onde estava Beatriz?" perguntou, a voz suave demais para não esconder a ameaça. Beatriz conteve a respiração, tentando parecer tranquila. "Precisei de ar. Fui caminhar perto da varanda." Helena permaneceu em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade, antes de levantar-se lentamente. Aproximou-se da filha, examinando-a com olhar clínico. Por fim, apenas disse: "Lembre-se, minha filha, certas caminhadas à noite podem levar a lugares perigosos." E subiu as escadas, deixando Beatriz sozinha, o coração batendo descompassado. Ela sabia que a mãe suspeitava, e Helena não era mulher que esquecia facilmente suas desconfianças. Enquanto isso, Ricardo, deitado em seu quarto, sorria sozinho. Ele também havia notado a troca de olhares no curral. E, diferentemente da mãe, não pretendia apenas observar. Para Ricardo, aquele segredo era uma arma perfeita, e cedo ou tarde seria usado. O amanhecer trouxe consigo a melodia costumeira da fazenda, o canto dos galos, o mugido do gado e o som intimado dos peões iniciando o trabalho. A luz dourada do sol filtrava-se pelas cortinas da casa grande, mas, dentro de seus cômodos silenciosos, havia sombras mais densas que qualquer madrugada. Helena Valença caminhava pelos corredores em passos leves, quase imperceptíveis. Era cedo demais para estar de pé, mas ela nunca dormia profundamente. Seus pensamentos eram como feras presas, rondando sem descanso. Chegou ao escritório do marido, uma sala ampla com estantes cheias de livros de capa dura e documentos antigos, cheirando a couro e mofo. Antônio raramente permitia que alguém mexesse em seus papéis, mas Helena tinha suas próprias chaves e segredos. Fechou a porta atrás de si e retirou de uma gaveta oculta uma caixa de madeira escura, com entalhes que já estavam gastos pelo tempo. Ajoelhou-se diante dela, respirando fundo, como se o objeto tivesse vida própria. Abriu a tampa, revelando documentos envelhecidos, cartas amareladas e um diário de capa de couro. Seus dedos deslizaram pelo material, hesitantes, até que se fixaram em uma escritura antiga. O papel, frágil pelo tempo, trazia um selo oficial e um nome escrito em tinta desbotada: Joaquim Alves. Helena apertou os olhos, como se o simples ato de encarar aquele nome fosse perigoso. Joaquim, o capataz fiel, o homem que passará a vida inteira servindo aos Valença, não tinha ideia de que aquelas terras, há muito tempo, poderiam ter sido suas. A verdade era cruel. Décadas atrás, um acordo malicioso havia mudado o destino de duas famílias. O pai de Antônio,
Com influência e astúcia, havia tomado posse das terras de Joaquim com uma mistura de persuasão e falsidade legal. E Helena, ainda jovem naquela época, havia testemunhado tudo. Ela guardara silêncio por todos aqueles anos, por lealdade ao marido e por medo de perder a vida de conforto que conquistara. Mas agora, ao ver Miguel se tornar alvo da crueldade de Ricardo, algo dentro dela se movia. Não por compaixão. Helena não era movida por bondade, mas por cálculo. Sabia que segredos eram armas poderosas e talvez fosse chegada a hora de usar aquele como trunfo. Um nome, um pedaço de papel, murmurou, apertando a escritura contra o peito. Isso pode derrubar um império inteiro. Enquanto isso, no terreiro, Miguel ajudava o pai a preparar o gado para a vacinação. Joaquim, sério e compenetrado, não percebia que os olhos do filho ardiam mais de raiva do que do esforço físico. Miguel trabalhava em silêncio, mas por dentro jurava que um dia enfrentaria Ricardo de igual para igual. Beatriz, da varanda da casa grande, observava a distância. A jovem estava dividida. O coração batia cada vez mais forte por Miguel, mas a mente pesava sob o olhar vigilante da mãe e o veneno constante do irmão. E foi Ricardo quem quebrou o ritmo daquela manhã. Desceu as escadas com passos firmes, montou seu cavalo e seguiu em direção ao curral, sem disfarçar a intenção de provocar. Aproximou-se de Miguel, que suava no trabalho, e com um sorriso frio disse: "O que houve, Miguel? Ainda está pensando na surra que levou ontem, de palavras?" Alguns peões riram, outros baixaram a cabeça, desconfortáveis. Miguel ergueu os olhos, encarando-o sem desviar. O que aconteceu ontem foi apenas o começo. Ricardo, a vida dá muitas voltas. Ricardo inclinou-se na cela, aproximando o rosto. Cuidado com o que deseja, filho do capataz. Às vezes, a vida dá voltas, mas volta para esmagar quem ousa sonhar demais. O clima ficou pesado, e foi Joaquim quem interveio, colocando-se entre os dois. "Aqui não", disse em tom firme. "Não em frente aos homens." Ricardo riu, deu meia volta no cavalo e se afastou, mas seu olhar prometia vingança. Na varanda, Helena observava tudo. Seus olhos frios captaram a tensão crescente e, em silêncio, ela concluiu que não poderia mais adiar. Aquela rivalidade estava fora de controle e cedo ou tarde explodiria em algo que nem Antônio seria capaz de conter. Talvez fosse a hora de revelar parte da verdade, mas apenas a quem pudesse lhe ser útil. Nessa mesma tarde, Helena enviou uma mensagem discreta a um homem na cidade, um antigo conhecido, que guardava cópias de documentos e lembranças de quando os Valença haviam tomado a terra. Ela sabia que, trazendo de volta, reacenderia brasas que poderiam virar incêndio. Enquanto isso, Beatriz encontrou uma oportunidade para escapar novamente. Fingiu que iria visitar uma amiga na vila, mas ao invés disso, seguiu pelos fundos da fazenda, onde Miguel consertava uma cerca quebrada. O reencontro foi rápido, mas intenso. "Pensei que não viesse", disse ele, deixando o martelo de lado. "Eu disse que voltaria", respondeu ela, sorrindo com doçura. Miguel respirou fundo. "Beatriz, você não entende. Ricardo não vai deixar isso quieto. Ele já sabe que há algo diferente entre nós." "Então que saiba", retrucou ela, firme. "Não vou deixar que ele decida a minha vida." Miguel segurou a mão dela, apertando-a com força. "Mas e seu pai? Sua mãe?" Beatriz hesitou por um instante, lembrando-se do olhar gélido de Helena na noite anterior. Mas então ergueu o queixo. "Que descubram. Se for preciso, enfrentarei os dois." Um trovão distante anunciou uma tempestade que se aproximava. Os dois se entreolharam, conscientes que o mundo ao redor parecia conspirar contra aquele amor nascente. Na casa grande, Helena abriu novamente o diário antigo e, pela primeira vez em anos, escreveu algumas linhas. Não era confissão, mas um lembrete a si mesma. Quando a verdade vier à tona, será tarde demais para Antônio, e talvez seja a minha hora de reinar sozinha. A tempestade rugiu ao longe, e a fazenda Valença mergulhava cada vez mais fundo em um mar de segredos, amores proibidos e rivalidades que ameaçavam explodir a qualquer momento. O céu amanheceu cinza sobre a fazenda Valença, como se pressentisse que aquela manhã não seria comum. A brisa carregava cheiro de terra molhada e o murmúrio distante do gado parecia mais baixo, quase como se todo o campo segurasse a respiração. Miguel,
Ainda sentindo a adrenalina do encontro secreto da noite anterior, aproximou-se do curral com passos cautelosos. O dia começava com rotina, mas o ar estava pesado. Ricardo, que desde cedo já mostrava descontentamento, havia passado a noite em claro, pensando nas observações da irmã e no comportamento estranho da mãe. Algo em Helena estava diferente, e ele desconfiava que a mulher não era tão implacável e fria quanto aparentava. Os olhos de Ricardo carregavam agora uma mistura de raiva e suspeita, como se tentasse juntar peças de um quebra-cabeça que há muito tempo ignorava. Miguel estava concentrado em separar os bezerros, quando Ricardo apareceu, acompanhado de mais 2 amigos da cidade. Sem alarde, montou seu cavalo e avançou em direção ao filho do capataz, desta vez com uma intenção mais direta de humilhar. "Olha só, pessoal", começou, projetando a voz de forma a ser ouvida por todos os peões. "O pequeno Miguel acha que pode se igualar a nós. Que engraçado!" Miguel ergueu os olhos, fixando Ricardo com um olhar carregado de desafio contido. "Eu não preciso ser igual a você, Ricardo", respondeu firme, tentando não se deixar abalar. Ricardo inclinou-se na sela, aproximando o rosto do rapaz. "Ah, mas você quer, não é? Todo mundo quer um pouco do que não pode ter. O problema é que você nasceu para obedecer, Miguel, e a vida não vai mudar isso." Um dos amigos de Ricardo riu, e os peões que observavam se entreolharam. Alguns se afastaram discretamente, desconfortáveis com o clima pesado. Miguel respirou fundo, controlando a raiva, mas sua mão fechou-se em punho involuntariamente. "Sabe, Miguel", continuou Ricardo, a voz baixa e cortante, "estou começando a achar que minha mãe anda escondendo algo de mim. Ela observa mais do que aparenta e guarda segredos que talvez possam mudar tudo aqui." As palavras caíram como gelo nos ouvidos do capataz. Ricardo, sem saber, revelara sua suspeita. Miguel percebeu o peso delas, mas não podia reagir ainda. De repente, Ricardo estalou os dedos, chamando a atenção dos peões. "Vamos ver como você lida com isso, filho do capataz." Antes que Miguel pudesse se afastar, Ricardo ordenou que 2 peões trouxessem um bezerro mais rebelde, um que havia escapado várias vezes do curral. "Pegue esse, Miguel", disse com um sorriso cruel. "Vamos ver se consegue controlar sozinho." Miguel sentiu seu coração disparar. O animal, grande e impetuoso, bufava, pronto para se lançar. Ele tentou conduzi-lo com a corda, mas o bezerro resistia, empinando-se e chutando. A poeira subiu, o som das patas batendo no chão parecia martelar no peito de Miguel. Ricardo e seus amigos gargalhavam, incentivando o sofrimento do rapaz. "Não é para tanto", gritou Miguel, o rosto vermelho de esforço e vergonha. "Pare com isso." Ricardo apenas riu mais alto. "É para você aprender seu lugar. E, acredite, Miguel, você ainda tem muito a aprender." O bezerro finalmente disparou, derrubando Miguel no chão. Ele rolou na terra, sentindo a humilhação queimando dentro de si, misturada à dor física. Alguns peões tentaram ajudá-lo, mas Joaquim, que observava a cena de longe, permaneceu firme, ciente de que Miguel precisava se fortalecer, mesmo em meio à humilhação. "Levante-se", gritou Joaquim quando Miguel conseguiu se erguer, cheio de terra e raiva. "Não deixe que eles vejam fraqueza." Miguel encarou o filho do fazendeiro, respirando fundo. O ódio cresceu dentro dele, mas também uma determinação silenciosa. Ele não seria mais apenas o filho do capataz. Cada insulto, cada risada cruel, era combustível para algo maior. Um dia, ele prometeu, a balança seria invertida. Enquanto isso, na varanda da casa grande, Beatriz observava de longe a cena. Seu coração apertava com a dor do rapaz, mas também se inflamava com a força que via nele. Sabia que Miguel não desistiria e que a rivalidade com Ricardo estava apenas começando. No escritório, Helena analisava antigos documentos que comprovavam a verdadeira história da fazenda. Ao perceber que Ricardo começava a desconfiar de seus segredos, sorriu de canto. A situação estava ficando interessante. Talvez fosse hora de usar essas suspeitas a seu favor, direcionando cada peça como se fosse um tabuleiro de xadrez. Naquele dia, a Fazenda Valença se tornou um palco de humilhação e tensão. Cada olhar, cada gesto, carregava mais do que a aparência indicava. Carregava a promessa de vingança, o prenúncio de segredos prestes a emergir, e a certeza de que nada jamais voltaria a ser como antes. E assim,
Miguel aprendeu que para sobreviver no mundo do Valença, força física não bastava. Era preciso paciência, astúcia e coragem para esperar o momento certo de virar o jogo. O sol se punha preguiçoso sobre a fazenda Valença, espalhando raios dourados que atravessavam as árvores e desenhavam sombras compridas sobre o curral e as pastagens. Miguel havia escolhido cuidadosamente um lugar isolado, próximo a uma antiga represa abandonada, para o encontro com Beatriz. Ali, entre a natureza e o silêncio da tarde, podiam ser apenas dois jovens, esquecidos das diferenças sociais e da tensão que rondava cada canto da propriedade. Beatriz chegou com passos leves, segurando a aba do chale que a protegida do vento. Seus olhos brilhavam de antecipação e medo, conscientes de que qualquer movimento em falso poderia levar a descobrirem seu segredo. Miguel estava encostado em um tronco caído, os braços cruzados, tentando parecer calmo, embora o coração pulsasse com força. Pensei que não viria, disse Miguel, tentando disfarçar a ansiedade com uma voz firme. Eu disse que viria, respondeu Beatriz, sorrindo suavemente. Mas precisamos ser rápidos. Ricardo anda observando mais do que nunca. O jovem suspirou, olhando o horizonte dourado. Eu sei. Cada passo nosso pode ser o último que damos juntos. Eles caminharam lado a lado até a margem da represa. O reflexo do céu se espalhava sobre a água tranquila, e a luz do entardecer desenhava padrões dourados na superfície. Beatriz sentou-se em uma pedra próxima, e Miguel ajoelhou-se ao seu lado, apenas para sentir o calor de sua presença. Era um momento de intimidade furtiva, um respiro em meio ao caos que suas vidas haviam se tornado. Mas a paz foi breve. No alto de uma colina próxima, Ricardo observava escondido, montado em seu cavalo de raça. Os olhos escuros acompanhavam cada gesto do jovem casal com uma mistura de raiva e obsessão. Cada toque de mão, cada sorriso trocado, inflamava dentro dele um desejo de vingança ainda mais intenso. Então é isso, murmurou Ricardo para si mesmo. Beatriz se envolve com o filho do capataz. Veremos como ele se mantém vivo nessa armadilha. Miguel, sem perceber a presença de Ricardo, aproximou-se de Beatriz. Você não deveria estar aqui, disse baixo, quase num sussurro. Se alguém descobrir... Essa é Gagará, interrompeu ela, segurando sua mão. Por agora, estamos seguros. Apenas aproveite. A tensão do momento, no entanto, aumentou rapidamente. Um galho seco quebrou ao longe, fazendo os dois se virarem abruptamente. Miguel sentiu o coração saltar. Alguém está aí? Perguntou, cauteloso. Ricardo escondeu-se atrás de um tronco, observando cada movimento. Sabia que não precisava se revelar ainda. A simples ameaça da descoberta aumentava o medo e reforçava seu controle. Com um sorriso cruel, começou a planejar sua próxima jogada. Esse garoto pensa que pode se aproximar da minha irmã, murmurou Ricardo, cerrando os punhos. Ele vai aprender que tudo tem um preço. Enquanto isso, Miguel e Beatriz continuaram suas conversas sussurradas, ignorando a ameaça iminente, mas cientes de que o perigo estava mais próximo do que imaginavam. Cada palavra, cada gesto era carregado de emoção, medo e desejo. Eles sabiam que estavam jogando um jogo perigoso, onde qualquer erro poderia custar caro. Na casa grande, Helena observava a movimentação do lado de fora, fingindo interesse por outros assuntos. Mas seus olhos atentos perceberam a presença do filho mais velho, Ricardo, escondido na distância. Um sorriso de satisfação surgiu em seus lábios. Ela sabia que o filho começava a se mover com astúcia própria e que cada ação só poderia ser usada em benefício dela mais adiante. Enquanto a noite caía, Miguel e Beatriz se despediram rapidamente. Beatriz prometeu retornar, mas o clima de urgência e medo transformava aquele encontro em algo ainda mais intenso. Cada passo de retorno à casa grande e ao curral era acompanhado pelo peso da certeza. O segredo deles era vulnerável, e Ricardo estava atento a cada detalhe. Na escuridão da fazenda, a tensão aumentava como uma tempestade prestes a explodir. O amor secreto crescia, mas também o perigo. Miguel sabia que não poderia mais errar. Beatriz sabia que sua rebeldia tinha um preço. E Ricardo não iria poupar esforços para destruir aquilo que considerava uma afronta à sua autoridade e à sua família. A lua subiu alta no céu, iluminando o caminho de Miguel de volta para sua casa. Cada sombra parecia mais longa, cada ruído mais ameaçador. E enquanto caminhava,
Uma promessa silenciosa nasceu em seu coração. Ele não seria mais um peão. Um dia, ele iria virar o jogo, custasse que custasse. O céu da manhã estava carregado, com nuvens densas que pronunciavam tempestade. Na fazenda Valença, o ar parecia mais pesado do que o normal. Miguel acordou cedo, ainda pensando no encontro secreto da noite anterior com Beatriz. O jovem sentia uma mistura de ansiedade e excitação. Sabia que qualquer passo em falso poderia ser desastroso. Enquanto isso, Ricardo se encontrava no estábulo, montando seu plano com cuidado. Ele estudava cada movimento de Miguel, cada rotina, cada fraqueza. Seu semblante era sério, o olhar sombrio, uma mistura de raiva e obsessão. Para ele, Miguel era mais do que uma simples ameaça, era uma afronta pessoal à autoridade da família Valença. Hoje, murmurou Ricardo, fechando o punho, vou mostrar a ele que desafiar a minha família tem consequências. Com um aceno, chamou 2 peões mais próximos, homens de confiança que não hesitavam em executar suas ordens. Observem Miguel e façam com que ele pense que tudo está normal. Mas quando ele menos esperar, parou, e um sorriso cruel se formou em seus lábios. A queda será dele. Miguel, sem saber, iniciou sua rotina diária, ajudando Joaquim a organizar os animais. O capataz, percebendo a inquietação do filho, lançou-lhe um olhar preocupado. Cuidado hoje, Miguel, disse ele, a voz carregada de alerta. Sinto que algo não está certo. Mas Miguel apenas assentiu, tentando afastar o pressentimento. Ele precisava manter o foco, controlar os nervos, não dar a Ricardo prazer de ver sua hesitação. Enquanto Miguel cuidava de um novilho particularmente arisco, Ricardo observava de longe, espreitando por trás de uma cerca alta. Ele sinalizou discretamente para os peões de confiança. 2 deles posicionaram-se próximos a um portão lateral, prontos para agir quando Ricardo desse a ordem. Agora, disse Ricardo em voz baixa, quase um sussurro carregado de malícia. Miguel, distraído com o animal, não percebeu a aproximação do grupo de peões. O novilho se agitou, empinando-se, e um dos peões empurrou Miguel de leve, apenas o suficiente para desestabilizá-lo. O jovem tropeçou e caiu na lama, sentindo o frio da terra molhada se misturar à humilhação. Ricardo desceu do cavalo com passos lentos, observando cada movimento, saboreando o sofrimento alheio. Parece que você está em apuros, Miguel, disse com ironia, os olhos brilhando de satisfação. Sempre achei que a fazenda Valença ensinaria disciplina, mas você insiste em desafiar o seu lugar. Miguel ergueu a cabeça, a raiva queimando em seu peito. Pode me derrubar hoje, Ricardo, respondeu com firmeza, engolindo o orgulho. Mas não pense que vai me quebrar. Um dia, você vai pagar por tudo isso. Ricardo riu, um som frio e cruel que ecoou pelo curral. Veremos, Miguel, veremos, murmurou, antes de subir novamente em seu cavalo e desaparecer lentamente pelo caminho de terra, deixando um aviso silencioso. A guerra entre os dois estava apenas começando. Beatriz, que observava de longe, sentiu o coração apertar ao ver Miguel ser alvo da humilhação mais uma vez. O medo misturava-se à determinação. Ela sabia que seu amor por Miguel os tornava vulneráveis, mas também sabia que ele não recuaria. Joaquim ajudou o filho a se levantar, o semblante sério, mas não surpreso. Lembre-se, Miguel, disse ele, segurando o ombro do rapaz. Força não é tudo. Inteligência, paciência e coragem vão definir quem realmente governa o jogo. Miguel respirou fundo, a lama grudando nas roupas, e assentiu. Ele sentia a promessa de vingança crescer dentro de si, como um fogo que não podia mais ser apagado. Ricardo não imaginava que, quanto mais tentava humilhá-lo, mais determinava o jovem a se fortalecer. No escritório da casa grande, Helena observava toda a movimentação com atenção. Sabia que Ricardo estava agindo por impulso, guiado pela arrogância juvenil, e isso poderia ser útil mais adiante. O segredo das terras, a verdade sobre o passado de Joaquim e a relação com Miguel, tudo poderia ser manipulado para favorecer seus próprios interesses. Enquanto a noite se aproximava, a tensão na fazenda Valença não diminuía. Cada passo, cada gesto e cada olhar carregavam a promessa de que os próximos dias seriam decisivos. E em algum lugar, entre sombras e sussurros, Miguel e Beatriz preparavam-se para enfrentar não apenas Ricardo, mas os segredos enterrados que ameaçavam transformar suas vidas para sempre.
O dia amanheceu nublado sobre a fazenda Valença e a brisa fria trazia consigo um cheiro de terra molhada que prenunciava a chuva. Miguel ainda sentia a lama grudada nas roupas após a humilhação de Ricardo, mas havia algo mais forte crescendo dentro dele, a determinação silenciosa de não mais curvar diante das injustiças da família. Enquanto ele caminhava em direção ao curral para organizar o gado, Helena já estava desperta, sentada em seu escritório com uma xícara de café fumegante à frente. Os documentos antigos permaneciam sobre a mesa, cuidadosamente arrumados. Ela sabia que a teia de intrigas se tornava cada vez mais complexa, mas também via ali a oportunidade de assumir controle total sobre o destino da fazenda. Helena não era mulher de se intimidar facilmente. Observava a movimentação da família e dos empregados, analisando cada gesto como se jogasse um xadrez mental. Cada detalhe, cada olhar suspeito, poderia ser usado a seu favor. Ricardo, impetuoso, ainda não entendia que o verdadeiro poder residia naqueles que agiam com cautela e paciência. Ela começou a planejar discretamente uma intervenção. Sabia que Miguel representava uma ameaça silenciosa, mas também uma peça importante para desestabilizar Ricardo. A chave estava em manipular os segredos se mantinha guardados. A origem na fazenda, os documentos se provavam a verdadeira história de Joaquim e a disposição de alguns peões leais que poderiam ser aliados. Enquanto isso, Miguel trabalhava lado a lado com Joaquim, que observava cada passo do filho, percebendo o crescimento da coragem e da determinação no jovem. "O que você precisa agora, Miguel", disse Joaquim com voz firme, mas carregada de afeto, "é aprender a usar o que sabe e o que vê. Não é força bruta que vai vencer essa batalha. É inteligência, paciência e timing." Miguel assentiu, sentindo o peso da responsabilidade da promessa que havia feito a si mesmo. Ele sabia que cada humilhação era apenas o prelúdio de uma oportunidade futura. Ricardo, com toda a sua arrogância, ainda não compreendia que cada ação dele empurrava Miguel para mais perto de se tornar alguém capaz de virar o jogo. No entanto, a tensão não estava apenas entre Miguel e Ricardo. Beatriz observava de longe, tentando manter a discrição enquanto o coração batia acelerado. Ela sabia que Helena podia perceber qualquer movimento suspeito, e isso tornava cada encontro clandestino mais arriscado. Mas o amor que sentia por Miguel era maior que o medo. Helena, percebendo que Beatriz estava envolvida, decidiu intervir de forma indireta. Ela enviou uma mensagem a um aliado na cidade, solicitando informações sobre transações recentes da família e detalhes que pudessem influenciar Ricardo ou Miguel no momento certo. Cada peça de informação era planejada como um movimento estratégico em um tabuleiro invisível. Ao final da tarde, nuvens negras se reuniam no horizonte, prometendo tempestade. Ricardo, ainda inconsciente do quanto estava sendo manipulado por sua própria mãe, planejava mais uma cilada contra Miguel. Mas Helena, de maneira silenciosa, já havia colocado em marcha ações que poderiam mudar o equilíbrio de poder na fazenda. Miguel, caminhando para verificar o cercado dos animais mais distantes, sentiu a primeira gota de chuva cair sobre o rosto. Olhou para o céu e respirou fundo, sentindo-se vivo, determinado. Cada desafio que surgia não era apenas um obstáculo, mas uma oportunidade para se fortalecer, aprender e preparar o momento em que finalmente poderia confrontar Ricardo de igual para igual. E naquele dia, enquanto a chuva começava a cair mais forte e os relâmpagos riscavam o céu, a fazenda Valença se transformava em um campo de tensão silenciosa, um jogo de poder, segredos e estratégias que moldaria o destino de todos e que ainda prometia muitos confrontos, revelações e mudanças inesperadas. A chuva caía intensa sobre a fazenda Valença, transformando os caminhos de terra em lamaçal e tornando o ar pesado e úmido. Miguel, ainda sujo de lama das últimas humilhações, caminhava com passos firmes entre os animais, tentando manter a rotina apesar do clima. Cada gota que caía em seu rosto parecia lembrar-lhe que, assim como a chuva, a vida estava prestes a mudar abruptamente. Ricardo, em contrapartida, observava do alto de uma colina, protegido sob um grande chapéu de couro. Seus olhos escuros varriam a fazenda com precisão, analisando cada movimento de Miguel, cada gesto de Joaquim e cada aproximação de Beatriz. Ele havia passado noites em claro, planejando maneiras de humilhar o jovem e consolidar seu domínio. Hoje, murmurou para si mesmo, os dentes cerrados, será diferente. Nada de erros, nada de hesitação.
Do outro lado da fazenda, Helena acompanhava os movimentos discretos de Ricardo e Miguel, mantendo distância e silêncio. Ela sabia que seu filho estava agindo por impulso, e esse impulso seria útil para testar lealdades, observar fraquezas, principalmente plantar dúvidas. Um sorriso leve surgiu em seus lábios. A tempestade não era apenas no céu, mas dentro de cada coração da fazenda. Enquanto Miguel se concentrava no curral, notou algo estranho. Uma parte do cercado estava mais frouxa do que deveria, como se alguém tivesse manipulado a madeira. Um frio percorreu sua espinha. Ele percebeu que Ricardo poderia estar tramando algo mais elaborado desta vez. Joaquim, chamou baixinho, apontando para a madeira danificada. O capataz aproximou-se e examinou cuidadosamente. Está a armadilha. Alguém quer que você se machuque ou se atrapalhe. Miguel respirou fundo, a raiva misturada ao medo, mas mantendo a calma. Então vamos garantir que a próxima jogada seja minha, disse ele, os olhos faiscando de determinação. Enquanto isso, Ricardo observava escondido, sem perceber que cada passo de Miguel estava sendo cuidadosamente analisado por Helena. Ela sabia que o filho estava prestes a colocar sua armadilha em ação, mas permitiu que ele prosseguisse, aguardando o momento certo para intervir se necessário. Beatriz, ciente do perigo, aproximou-se de Miguel discretamente. Preciso te avisar, sussurrou. Ele está planejando algo grande hoje. Miguel acenou, entendendo a gravidade da situação. Então vamos estar prontos. Não vou mais ser peão no jogo de ninguém. A chuva aumentava, e o barulho das gotas misturava-se ao mugido do gado e ao som distante de relâmpagos. Ricardo avançou com sua cilada, ordenando aos peões de confiança que pressionassem Miguel em direção à parte instável do cercado. Mas Miguel, prevendo o movimento, desviou com agilidade e habilidade, evitando o desastre que Ricardo esperava. Isso não acabou. Miguel, gritou Ricardo, a voz cortando a tempestade. Você ainda vai pagar por tudo. O jovem respirou fundo, encharcado de chuva e lama, mas com os olhos brilhando de determinação. Pode tentar o quanto quiser. Ricardo, um dia, a fazenda não será mais seu playground. Enquanto os jovens se enfrentavam, Helena observava de longe, sorrindo para si mesma. Cada movimento, cada reação, era uma peça em seu grande tabuleiro. A revelação sobre a verdadeira herança, sobre as terras que pertenceriam a Joaquim, ainda estava por vir. Quando a verdade fosse conhecida, nem Miguel, nem Ricardo, nem ninguém mais poderia controlar totalmente o resultado. Beatriz, tremendo de frio e emoção, segurou a mão de Miguel por um instante. Precisamos ser cuidadosos, disse baixinho. A próxima jogada dele pode ser ainda mais perigosa. Miguel assentiu, sentindo o peso da responsabilidade da promessa silenciosa que havia feito. Virar o jogo, proteger Beatriz, eventualmente, reivindicar o que era justo. A tempestade que rugia sobre a fazenda era apenas reflexo do caos que se aproximava nos corações segredos de cada pessoa que ali habitava. E naquele momento, a fazenda Valença deixou de ser apenas um lugar de trabalho e rotina. Tornou-se palco de intrigas, amor proibido e rivalidade crescente, onde cada decisão poderia determinar quem sobreviveria, quem seria humilhado e quem finalmente assumiria o controle da história. O amanhecer surgiu tímido sobre a fazenda Valença, filtrando-se entre nuvens densas e carregadas. O cheiro da terra molhada e do feno recém-arrumado misturava-se ao aroma do café fresco, mas dentro da casa grande, o ar estava pesado, impregnado de tensão. Helena Valença, em seu escritório, folheava cuidadosamente os documentos antigos, sua mente calculando cada passo da trama silenciosa que se desenrolava ao redor. Ela sabia que a hora estava próxima. Ricardo, impaciente e arrogante, já desconfiava de algo, mas não tinha ideia do quanto estava sendo manipulado. E Miguel, o jovem capataz, tinha em si uma determinação que ela ainda não havia visto florescer, mas que começava a se tornar notável. Helena sorriu de canto, satisfeitíssima com o efeito do segredo que guardava. A verdadeira herança da fazenda, ou parte dela, não pertencia ao Valença diretamente, mas à família de Joaquim, há muito tempo injustiçada. Enquanto isso, Ricardo descia pelo corredor da casa grande, ostensivo, sem perceber a sutileza de Helena. Ele sentia que algo escapava ao seu controle, e isso aumentava seu nervosismo. Mãe, disse, tentando soar casual, você tem observado Miguel de perto?
Parece diferente, mais confiante, estranho. Helena levantou os olhos lentamente, seu semblante calmo, quase maternal. Confia em mim, filho. Miguel tem seu lugar, mas nem sempre os olhos veem tudo o que acontece, respondeu, deixando no ar uma ambiguidade que só aumentou a paranoia de Ricardo. No curral, Miguel ajustava a rotina dos peões e dos animais, mas cada movimento era estratégico. Ele já começava a entender que a força física não era suficiente. Precisava de inteligência, paciência e oportunidade. O olhar atento de Joaquim permanecia sobre ele, silencioso e vigilante. Beatriz, escondida em uma sombra próxima, observava cada gesto. O medo de ser descoberta se misturava à esperança silenciosa de que aquele poderia ser o dia em que mudanças realmente aconteceriam. Ela respirou fundo, lembrando-se da promessa feita a Miguel. Nenhum obstáculo, por maior que fosse, poderia separá-los. Enquanto a manhã avançava, Helena decidiu agir. Ela enviou discretamente a um aliado antigo uma cópia de documentos que provavam a origem legítima das terras. As informações eram delicadas, mas poderiam ser usadas para manipular a percepção de Ricardo, eventualmente, dar a Miguel uma vantagem estratégica. Ricardo, ao perceber que algo estava se movendo, começou a ficar paranoico. Cada sombra parecia esconder uma ameaça, cada gesto do capataz parecia carregar segredos que ele ainda não compreendia. Isso não pode estar acontecendo, murmurou para si mesmo. Ninguém me engana aqui, ninguém. Miguel, percebendo a inquietação crescente do adversário, começou a traçar mentalmente seu próximo passo. Ele não queria apenas sobreviver aos jogos de Ricardo. Queria virar a maré, conquistar respeito e, finalmente, proteger Beatriz e a justiça que há muito estava sendo negada à sua família. O clima na fazenda tornou-se quase palpável. A chuva retornará de forma intermitente, misturando-se ao vento e aos sons do gado inquieto. Cada olhar trocado, cada movimento estratégico, carregava consigo a promessa de que algo grande estava prestes a explodir. No final da manhã, Helena recebeu notícias do aliado. Um pequeno sorriso curvou seus lábios. O plano estava funcionando. Ricardo estava vulnerável. Miguel começava a perceber a oportunidade. E o segredo da verdadeira herança começava a pairar sobre todos, invisível, mas poderoso, como uma sombra que ameaçava reescrever a história da fazenda. Beatriz aproximou-se de Miguel discretamente, sussurrando. Hoje pode ser o dia, Miguel. Ele assentiu, o olhar firme, determinado. Sim, Beatriz. Hoje começamos a mudar tudo. E assim, sob o céu cinzento e a chuva que começava a cair novamente, a fazenda tornou-se um tabuleiro onde o amor, a vingança, a ambição e o segredo se encontrariam de forma explosiva, prestes a definir o destino de todos os que ali viviam. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e púrpuras. O vento soprava frio, carregando o cheiro da terra molhada, e o gado começava a se agitar com a aproximação da noite. Miguel caminhava pelo cercado, ajustando a rotina dos animais, consciente de que a tensão daquele dia ainda não havia diminuído. Cada movimento era calculado, cada passo observado. Ricardo, impaciente e cheio de raiva, planejava uma nova cilada. Ele sabia que os últimos dias não haviam saído como imaginava e que Miguel estava se tornando mais astuto. Determinado a não perder o controle, chamou 2 peões de confiança e escondeu-os próximo a um depósito de feno, com ordem de agir no momento certo. Hoje ele vai aprender, murmurou Ricardo, os olhos brilhando de malícia. Ele acha que pode desafiar minha autoridade? Vamos ver o quanto ele aguenta. Enquanto isso, Helena observava de longe, sentada no escritório da casa grande. Ela mantinha a calma que só os anos de experiência proporcionavam. Ricardo estava agindo impulsivamente, como um garoto tentando dominar o mundo, e cada ação dele poderia ser usada a favor dela mais adiante. Um sorriso de satisfação surgiu em seus lábios. A tempestade de emoções que percorria a fazenda era exatamente o que ela precisava para mover suas peças com precisão. Miguel percebeu algo estranho. O feno em uma das pilhas parecia instável. Um frio percorreu sua espinha, lembrando das armadilhas anteriores. Ele sabia que Ricardo não deixaria passar a oportunidade de tentar humilhá-lo novamente. Respirou fundo, analisou o terreno e traçou rapidamente uma estratégia. Quando os peões surgiram para pressioná-lo, Miguel desviou com agilidade, usando a própria força do movimento deles contra eles. O feno caiu.
levantando uma nuvem de poeira que encobriu sua ação, enquanto ele se mantinha em pé, respirando fundo. Ricardo, vendo seu plano fracassar, franziu o senho e golpeou o ar com o punho, sem acreditar no que acabará de acontecer. Isso não acabou, gritou, a voz cortando o vento. Você vai pagar por isso, Miguel. Miguel, molhado e cansado, manteve a postura firme. Pode tentar o quanto quiser, respondeu, com o olhar fixo no adversário, mas cada armadilha só me torna mais forte. Beatriz, escondida entre as sombras próximas, respirava com dificuldade, ansiosa, mas ao mesmo tempo aliviada. Ela sabia que Miguel não apenas resistiria, mas que estava começando a transformar cada desafio em aprendizado. Enquanto a tensão crescia no cercado, Helena decidia agir com sutileza. Ela enviou discretamente uma mensagem a um aliado na cidade, solicitando informações cruciais sobre a situação financeira da família e sobre possíveis documentos que poderiam mudar o equilíbrio de poder. Cada peça de informação era planejada como uma arma silenciosa, pronta para ser usada no momento exato. A chuva começou a cair novamente, misturando-se à lama e ao cheiro do feno molhado. Ricardo, impaciente, não percebeu que sua própria arrogância estava sendo manipulada por Helena, que acompanhava cada gesto, cada expressão, com atenção meticulosa. Miguel, respirando fundo, percebeu a presença de Beatriz e, discretamente, segurou sua mão. Hoje aprendemos algo importante, disse em tom baixo. Nem sempre a força vence. Estratégia, paciência e coragem fazem toda a diferença. E enquanto o céu escurecia, a fazenda se transformava em um tabuleiro de xadrez, onde cada movimento poderia mudar o destino de todos. Segredos, intrigas, ambições estavam prestes a colidir, e Miguel sentia, pela primeira vez, que podia realmente enfrentar a tempestade que se aproximava. A manhã seguinte começou silenciosa, com o vento soprando entre as árvores e espalhando o cheiro da terra úmida pela fazenda. Miguel levantou cedo, consciente de que aquele dia poderia marcar uma mudança significativa em sua posição. Cada lição dos dias anteriores ainda ecoava em sua mente, transformando humilhação em aprendizado e raiva em determinação. Enquanto ele caminhava pelos cercados, observando os peões e avaliando cada ponto vulnerável da propriedade, Helena assistia de longe, em seu escritório, analisando o movimento de Ricardo. Ela sabia que o filho agia impulsivamente e que Miguel poderia aproveitar isso a seu favor. Um sorriso de satisfação surgiu em seus lábios. O plano de manipular os acontecimentos sem que Ricardo percebesse estava funcionando perfeitamente. Miguel respirou fundo e começou a traçar mentalmente sua estratégia. Cada armadilha de Ricardo havia ensinado algo. Cada humilhação havia fortalecido sua paciência e astúcia. Ele decidiu que, naquele dia, não reagiria apenas para se defender, mas também para virar a situação a seu favor. Ricardo, confiante em sua posição, percorreu a fazenda com os peões, planejando novas formas de constranger Miguel. Ele não imaginava que o jovem já antecipava seus movimentos, observando cada detalhe e calculando a reação perfeita. Miguel escolheu esperar o momento certo. Ele sabia que a paciência seria sua maior arma. Quando Ricardo se aproximou novamente do curral, determinado a criar mais uma cilada, Miguel posicionou estrategicamente Bezerro mais rebelde perto da armadilha que Ricardo havia planejado. Com movimentos rápidos, mas discretos, ele conduziu o animal para que a cilada recaísse sobre os peões de confiança de Ricardo, sem ferir ninguém, mas causando confusão suficiente para enfraquecer a autoridade do jovem. Mas, o que está acontecendo? Gritou Ricardo, surpreso e furioso, ao ver sua armadilha falhar de maneira tão espetacular. Miguel ergueu a cabeça, com os olhos firmes e confiantes. Parece que você subestimou o meu aprendizado, Ricardo. Não é apenas força que decide quem domina aqui. Enquanto a tensão crescia no cercado, Beatriz observava de longe, sentindo uma mistura de medo e orgulho. Ela sabia que cada passo de Miguel era calculado, cada gesto pensado para mudar a dinâmica que parecia tão fixa. Helena, por sua vez, continuava a manipular silenciosamente os eventos. Ela enviava instruções discretas a aliados, garantindo que informações sobre documentos antigos e heranças chegassem de forma controlada, criando pequenos choques que deixavam Ricardo ainda mais instável. Cada movimento dele era monitorado, e cada passo dado por Miguel estava sendo cuidadosamente auxiliado por esses sinais indiretos. Ricardo,
Ainda furioso e confuso, tentava reagir, mas percebia que algo estava fora de seu controle. A confiança que tinha nos peões e nas armadilhas começava a vacilar. Ele não entendia como Miguel parecia sempre um passo à frente, e isso fazia sua frustração crescer. Miguel, sentindo a energia da vitória silenciosa, respirou fundo e encarou Ricardo. Cada ação sua tem uma reação, e hoje você sentiu apenas uma fração do que está por vir, disse, com firmeza. O clima na fazenda mudou sutilmente. A tensão ainda pairava no ar, mas agora havia um novo equilíbrio, uma percepção de que Miguel não era mais apenas o filho do capataz. Ele estava se tornando alguém capaz de enfrentar qualquer desafio com inteligência e paciência. Enquanto a tarde avançava e as nuvens carregadas anunciavam nova chuva, Helena observava satisfeita. O plano que ela arquitetara começava a produzir frutos. Miguel aprendia a transformar a adversidade em oportunidade. Ricardo era manipulado sem perceber e a verdadeira herança permanecia como carta secreta, pronta para ser revelada no momento certo. E assim, na calmaria momentânea antes da próxima tempestade, Miguel percebeu que a virada silenciosa estava apenas começando e que cada decisão estratégica poderia aproximá-lo cada vez mais da justiça que esperava para si, para Beatriz e para o futuro da fazenda. O céu estava carregado, prestes a explodir em uma tempestade forte, quando Miguel caminhava pelo cercado, atento a cada som, cada movimento ao redor da fazenda. Os dias de humilhações e ciladas haviam deixado marcas, mas também despertado uma força silenciosa nele. Ele sabia que Ricardo não desistiria facilmente e que Beatriz poderia estar em perigo caso algo saísse do controle. Beatriz, percebendo a aproximação de uma das ameaças mais sutis planejadas por Ricardo, recuou para se esconder entre as árvores próximas. O coração dela disparava, a sensação de perigo era real, e cada sombra parecia se tornar um inimigo. Ela sabia que Miguel estava próximo, mas o medo de ser descoberta ainda a consumia. Ricardo, impaciente e furioso com os recentes fracassos de suas ciladas, percorria a fazenda com passos pesados. Ele gritava ordens aos peões, tentando restaurar a autoridade que sentia estar ameaçada. Cada gesto, cada movimento de Miguel parecia desafiá-lo pessoalmente, inflamando seu desespero e tornando suas decisões cada vez mais impulsivas. Isso não pode estar acontecendo, vociferou Ricardo, o rosto vermelho de raiva. Miguel não pode continuar me desafiando assim. Enquanto isso, Miguel analisava a situação com atenção, percebendo o estado emocional de Ricardo. O desespero do jovem dono da fazenda era sua oportunidade. Ele precisava agir com inteligência, mas sem precipitação. Cada passo em falso poderia colocar Beatriz em risco, e ele não podia permitir isso. Joaquim, observando de longe, deu um aviso silencioso. Lembre-se, Miguel, a coragem sem estratégia é inútil. Miguel respirou fundo e começou a executar um plano arriscado. Ele conduziu discretamente Ricardo e alguns peões para uma área da fazenda onde a lama era profunda, mas segura para quem conhecia o terreno. Com gestos sutis, ele manipulou a situação para que Ricardo se concentrasse em controlar o ambiente, ao mesmo tempo deixasse brechas em sua atenção. Beatriz, assistindo escondida, sentiu o coração acelerar. Ela sabia que Miguel estava assumindo grandes riscos, mas confiava em sua inteligência e na paciência que ele havia desenvolvido nos últimos dias. Cada movimento dele era carregado de precisão e determinação. Ricardo, cegado pela raiva, não percebeu que estava sendo conduzido para uma situação desfavorável. Ele gritava ordens, tentava controlar Miguel e os peões, mas a frustração crescia com cada gesto que falhava. O desespero começou a nublar seu julgamento, tornando suas ações previsíveis. Miguel, vendo o momento certo, interveio com rapidez e firmeza. Ele redirecionou o grupo de peões para proteger Beatriz, enquanto manipulava a situação para que Ricardo se desgastasse emocional e fisicamente. Cada passo era calculado, cada decisão tomada com precisão. Enquanto a chuva começava a cair, pesada e constante, a tensão atingiu seu ápice. Beatriz, protegida pelas ações de Miguel, finalmente respirou aliviada, vendo que o jovem conseguirá controlar a situação sem que nenhum perigo real recaísse sobre ela. Ricardo, ensopado e exausto, ainda tentava recuperar o controle, mas agora sua autoridade estava abalada. Ele sentiu pela primeira vez a vulnerabilidade, percebendo que Miguel não era apenas um peão,
mas alguém capaz de virar o jogo com inteligência, coragem e estratégia. Helena, observando tudo de longe, sorriu silenciosamente. Cada movimento havia sido conduzido conforme o planejado. O desespero de Ricardo, a paciência de Miguel e a proteção de Beatriz criavam um cenário perfeito para que os próximos passos fossem ainda mais decisivos. E enquanto a tempestade caía sobre a fazenda, a sensação de que a maré estava prestes a mudar tornou-se palpável. Miguel sabia que o caminho ainda era perigoso, mas também sentia que finalmente estava começando a controlar seu destino e a proteger aqueles que amava. A noite chegava lentamente, tingindo o céu com tons de violeta e cinza. A chuva ainda caía intermitente, deixando o chão escorregadio e a atmosfera carregada de tensão. Miguel caminhava pelos cercados, avaliando cada ponto crítico da fazenda, agora consciente de que sua paciência e inteligência estavam começando a surtir efeito. Cada passo de Ricardo, cada reação impulsiva, era uma oportunidade que não poderia ser desperdiçada. Ricardo, exausto e irritado, percorria a propriedade com passos pesados. Sua raiva aumentava a cada falha de suas ciladas e a sensação de perda de controle começava a corroer sua confiança. Isso não pode estar acontecendo, murmurava para si mesmo, frustrado. Miguel não pode estar sempre um passo à frente. Enquanto isso, Helena atuava de forma mais direta. Ela convocou discretamente alguns aliados próximos, passando instruções para que manipulassem informações e documentos que pudessem favorecer Miguel em pontos-chave da fazenda. Cada movimento era feito com cuidado, silencioso, mas decisivo, garantindo que Ricardo continuasse a agir por impulso, sem perceber a teia que se formava ao seu redor. Miguel, atento a cada detalhe, começou a consolidar sua estratégia. Ele sabia que não bastava apenas reagir às armadilhas de Ricardo, precisava criar condições para virar completamente o jogo. Observou os pontos de vulnerabilidade da fazenda, os caminhos que poderiam ser usados para distrair e confundir Ricardo e os aliados mais fiéis dele. Beatriz, próxima e observadora, sentia o coração acelerar. Ela compreendia a complexidade do plano que Miguel começava a executar. Cada ação dele exigia inteligência, paciência e precisão. Ela segurou sua mão discretamente, um gesto silencioso de apoio e confiança. Ricardo, por outro lado, começava a entrar em crise. Sua impaciência o tornava cada vez mais previsível. Cada movimento feito por Miguel e pelos aliados de Helena parecia antecipar suas ações, e isso deixava nervoso. Como ele, murmurava entre dentes, incapaz de compreender a rapidez com que estava sendo superado. Miguel aproveitou a vantagem. Com gestos sutis, conduziu Ricardo para uma parte da fazenda onde o terreno estava mais irregular e o clima mais instável. Ele sabia que Ricardo reagiria de forma impulsiva, tentando recuperar o controle. Quando o fez, Miguel posicionou os peões leais para garantir que nenhum dano real acontecesse, mas suficiente para desestabilizar emocionalmente o adversário. Helena, observando de longe, notou a eficácia da estratégia. Cada peça movida no momento certo aumentava a tensão e enfraquecia o domínio de Ricardo. Ela sorriu levemente, satisfeita com a forma como o plano se desenrolava. Era um jogo silencioso de poder e inteligência, e cada detalhe estava sob seu controle. Enquanto a tempestade continuava, Miguel sentiu a determinação crescer dentro de si. Ele sabia que o caminho ainda era perigoso, mas a percepção de que poderia começar a controlar o próprio destino e proteger Beatriz era fortalecedora. Cada decisão tomada naquele momento consolidava sua posição, e cada reação de Ricardo se tornava previsível, tornando-o vulnerável a movimentos futuros. E assim, na penumbra e sob a chuva insistente, a fazenda se transformava em um campo de batalha silencioso. Amor, ambição, estratégias e segredos se entrelaçavam, preparando o cenário para o confronto decisivo que ainda estava por vir. Miguel sabia que cada passo era crucial e que a virada definitiva exigiria coragem, inteligência e precisão absoluta. O céu estava carregado, quase negro, e a chuva caía intensa sobre a fazenda, misturando lama, vento e o cheiro da terra molhada. A atmosfera parecia eletrizada, como se cada relâmpago anunciasse o confronto que estava prestes a acontecer. Miguel caminhava com firmeza pelos cercados, cada passo medido, cada respiração controlada. Ele sabia que aquele dia definiria não apenas sua posição, mas também o destino de Beatriz da própria fazenda. Ricardo,
Desesperado e exausto, percorria o terreno com passos pesados, sem notar que cada ação dele estava sendo prevista e neutralizada. A arrogância deu lugar à frustração e à insegurança, tornando-o mais vulnerável do que nunca. Isso não pode estar acontecendo, gritava, a voz carregada de raiva e incredulidade. Eu controlo essa fazenda. Miguel sabia que não era apenas força que decidiria o resultado. Sua paciência, estratégia e inteligência acumuladas ao longo dos últimos dias seriam decisivas. Ele conduziu Ricardo, quase imperceptivelmente, para uma área onde os obstáculos naturais da fazenda e a chuva pesada criavam uma vantagem tática. Cada passo era planejado, cada movimento pensado. Beatriz observava escondida, sentindo o coração acelerar. A tensão era palpável, e o medo de que algo saísse do controle se misturava à confiança silenciosa de que Miguel estava preparado. Ela segurou a mão dele discretamente, um gesto carregado de cumplicidade e esperança. Helena, assistindo de longe, interveio de maneira decisiva. Aliados estratégicos foram posicionados, documentos foram cuidadosamente revelados e informações cruciais sobre a herança vieram à tona, mostrando a Ricardo que nem tudo na fazenda estava sob seu controle. A manipulação silenciosa dela havia criado o cenário perfeito. Miguel tinha agora não apenas força e habilidade, mas também a vantagem na verdade a seu lado. Ricardo, percebendo mudança, entrou em pânico. Cada passo que dava parecia levá-lo a um erro maior. Como isso é possível? Murmurava, incapaz de processar que o jogo estava virando contra ele. Miguel aproveitou a oportunidade. Com movimentos precisos e decisões rápidas, neutralizou qualquer ameaça imediata e expôs a vulnerabilidade de Ricardo. A chuva misturava-se à tensão, tornando cada instante mais dramático. Os peões que antes apoiavam Ricardo começaram a questionar suas ordens, vendo a habilidade e inteligência de Miguel como superior. Beatriz, finalmente mais próxima, observou o momento em que Ricardo foi derrotado não por força, mas por estratégia, paciência e coragem. Cada ação de Miguel havia sido planejada para proteger, conquistar e mostrar a verdade que antes estava oculta. Helena, sorrindo silenciosamente, percebeu que sua manipulação havia dado frutos. Miguel agora controlava não apenas os movimentos da fazenda, mas também o rumo da história. Ricardo, humilhado e derrotado, tinha finalmente compreendido que o poder não reside apenas na riqueza ou na força, mas na inteligência, coragem e justiça. No final, a chuva começou a diminuir, deixando o terreno molhado e a atmosfera mais calma. Miguel, exausto, olhou para Beatriz e sorriu, sentindo a vitória silenciosa, mas poderosa. Conseguimos, disse ele, a voz firme, porém carregada de emoção. Beatriz, emocionada, aproximou-se e abraçou. Eu sabia que você conseguiria, disse suavemente. Sempre acreditei em você. Ricardo, derrotado e envergonhado, recuou, sentindo pela primeira vez a vulnerabilidade e a impotência. Ele havia subestimado Miguel, ignorado Helena e perdido o controle. A lição era clara: ambição sem estratégia e empatia é apenas um caminho para a derrota. Helena, satisfeita com o desenrolar dos acontecimentos, permaneceu observando, consciente de que o equilíbrio da fazenda agora estava nas mãos certas. Miguel havia provado que coragem, inteligência e paciência eram mais poderosos do que qualquer riqueza ou força bruta. E assim, enquanto a chuva diminuía e os primeiros raios de sol surgiam no horizonte, a fazenda respirava um novo ar de justiça e esperança. O amor entre Miguel e Beatriz, a sabedoria silenciosa de Helena e a derrota de Ricardo marcavam o fim de uma história de desafios, intrigas e superação. Um capítulo encerrado, mas com a promessa de dias melhores, onde o verdadeiro poder residia na coragem de lutar pelo que é certo.